Prosseguindo no estudo da história da igreja, falando da igreja pentecostal Nova Profecia, agora vamos à citação de Eusébio de Cesareia, né? Estamos fazendo essa leitura literal do texto de Eusébio de Cesareia. Ele diz: em consequência, os presbíteros do lugar pediram que lhes deixássemos alguma nota do que havia sido dito contra os que se opõem à doutrina da verdade. Aqui ele está chamando de doutrina da verdade ou doutrina católica, né? Isso os budistas, de todos dizem que estão com a verdade, né? Achando-se também presente nosso copresbítero Zótico, o de Otreno, mas nós não o fizemos. Em troca, prometemos escrevê-lo aqui, com a ajuda de Deus, e enviá-lo com toda a presteza. Depois de expor no começo isto e em seguida alguma outra coisa, segue adiante e narra a causa da mencionada heresia desta maneira. Agora bem, sua conduta e sua recente ruptura herética a respeito da igreja tiveram como causa o que segue. Disse que em Mísia, na Frígia, existe uma aldeia chamada Ardaban. Ali foi, dizem que um recém-convertido à fé, chamado Montano, pela primeira vez em tempos de Grato, procônsul da Ásia. Grato é um homem, né? Saindo contra o inimigo com a paixão desmedida de sua alma ambiciosa e proeminência, ficou à mercê do espírito e de repente entrou em arrebatamento convulsivo, como se possesso e em falso êxtase, e começou a falar e a proferir palavras estranhas, profetizando desde aquele momento contra o costume recebido pela tradição e por sucessão desde a igreja primitiva. Ou seja, certamente Montano, ele está falando aqui proferir palavras estranhas, porque ele estaria falando em línguas estranhas, línguas espirituais, né? Então ele fala contra a tradição, contra a sucessão. Por quê? Porque nos dias de Eusébio de Cesareia, e nesses dias aqui, nos anos 200, essa igreja de Roma, ela já estava dizendo que ela tinha primazia sobre as outras igrejas. E que Pedro teria fundado a igreja em Roma, ok? E que eles eram herdeiros dos apóstolos, que eles estavam assentados no trono de Pedro. Então Montano já criticava, e ele usa um monte de expressões aqui, arrebatamento. Sofrer um arrebatamento também não é antibíblico. Nós temos exemplos na Bíblia de homens como o diácono Filipe foi arrebatado. Então não é errado um arrebatamento. O comentário prossegue. A descrição de Apolinário de Herápolis diz que Montano começou a proferir palavras estranhas, ou seja, começou a falar em línguas estranhas ou línguas espirituais. É normal que um bispo da linha de Eusébio de Cesareia, ou seja, linha católica, daqueles que se rendiam às ameaças dos imperadores e participavam dos cultos pagãos, não reconhecesse a manifestação do Espírito Santo. O falar em línguas espirituais está bem claro na Bíblia. Na verdade, foi um dom que Jesus prometeu para a pregação do Evangelho. Então, por que esse dom iria cessar? Os católicos e os protestantes dizem que esse dom cessou. Por que ele iria cessar se Jesus Cristo disse bem claro: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Quando eles foram revestidos de poder, eles falaram em línguas como que de fogo. É a expressão que Atos capítulo 2, versículo 3 utiliza. Ok? Então, não faz sentido dizer que cessou. A igreja precisa continuar pregando. Agora, é claro que na história da igreja católica e das igrejas protestantes, você não vai encontrar pentecostalismo. Essa igreja que a igreja católica encontrou nos anos 1200, escondida nas montanhas da França, e que a igreja católica criou a Inquisição para matá-la, a história diz que eles eram pentecostais.
Você não vai encontrar pentecostalismo na Igreja Católica. Em 1200 a Igreja Católica estava organizando cruzadas para matar muçulmanos e judeus lá em Jerusalém. Então acho que o Espírito de Deus vai se manifestar nessa igreja? É claro que não. Lutero, Calvino, Zwinglio morreu até em guerra. Lutero, Zwinglio, Calvino eram todos políticos. Um da Alemanha, que era Lutero, Calvino da Suíça, eram todos políticos que inclusive defendeu a perseguição a outros cristãos que, por exemplo, não aceitavam o batismo de recém-nascido. Calvino defendeu a morte deles, coisa horrível. O comentário prossegue. Dentre os que naquela ocasião escutaram essas expressões bastardas, uns ofendidos com ele, como energúmeno, energúmeno significa possuído pelo demônio, né? Endemoniado, embebido no espírito do erro e perturbador das multidões, repreendiam-no e tentavam impedi-lo de falar, lembrando-se da explicação e advertência do Senhor sobre estar em guarda e alerta com a aparição de falsos profetas. Os outros, em troca, como que excitados por um Espírito Santo e um carisma profético, e não menos inchados de orgulho e esquecidos da explicação do Senhor, fascinados e extraviados pelo espírito insano, sedutor e desencaminhador do povo, provocam-no para que não permanecesse mais em silêncio. Provocavam-no para que não permanecesse mais em silêncio. Então você veja, ele usa aqui um monte de termos para falar desse montano, para falar contra falar em línguas espirituais, o ato de profetizar. Eu quero ver se está heresia. Já o homem que está escrevendo essa história, Eusébio de Cesareia, nós sabemos, ele participava dos bispos que adotaram o incenso de Júpiter, adotaram como doutrina oficial o batismo de recém-nascido, que é um batismo rejeitado por Deus. Toda e qualquer pessoa que participou do batismo infantil, ela tem que receber o batismo verdadeiro, fazer confissão de fé. Batismo de recém-nascido não tem confissão de fé. O comentário prossegue. Apolinário prossegue acusando Montano de sendo usado pelo Espírito Santo e um carisma profético. Bom, ele escreveu o Espírito Santo com letra minúscula, eu escrevo com letra maiúscula. Como sendo algo estranho às Escrituras Sagradas. O mesmo que eu ouvia de padres falarem da Igreja Assembleia de Deus quando criança. Em nenhum momento eles apresentaram uma heresia de Montano e da Igreja Nova Profecia. Eu tirei todos os textos que falam contra Montano para vocês poderem ver. Por quê? A partir de agora nós veremos como Tertuliano, Cipriano de Cartago, como Donato, diversos pastores que vão se destacar por não aceitarem as doutrinas da Igreja de Roma. Bom, uma outra citação de Eusébio de Cesareia, ele falou bastante sobre essa igreja, né? Com certa habilidade, ou melhor, com tais métodos fraudulentos, o diabo maquinou a perdição dos desobedientes e honrado por eles contra todo merecimento. Excitou e inflamou ainda suas mentes adormecidas, já distantes da fé verdadeira, e assim suscitou outras duas mulheres quaisquer e encheu-as com seu espírito bastardo, de maneira que também elas começaram a falar delirando, inoportunamente, de modo estranho, como mencionado antes. O Espírito proclamava bem-aventurados aos que se alegravam e vangloriavam nele, e os enchia com a grandeza de suas promessas. Às vezes, no entanto, por motivos aceitáveis e verossímeis, condenava-os publicamente a fim de parecer também ele capaz de argumentar. Mas, contudo, poucos eram os frígios enganados. O orgulhoso espírito
ensinava também a blasfemar contra a Igreja Católica inteira, que se estende sobre o céu, porque o espírito pseudo-profético não tinha conseguido louvor nem entrada nela. Ou seja, ele está dizendo que Montano e os seus membros, eles criticavam o que ele já chamava de Igreja Católica, né? Tá bom? Nós sabemos que oficialmente a Igreja Católica ela ainda vai surgir, mas na visão dos católicos, a Igreja Católica nasceu lá no Pentecostes. É só olhar as doutrinas que eles pregam hoje e olhar as doutrinas que a Igreja primitiva pregava. Tá bom? A Igreja Católica continua usando esse incenso aí do culto de Júpiter, acreditar que Deus está nessa igreja, e as muitas heresias que eles adotaram. O comentário prossegue. Apolinário apresenta profecias de Montano que chamava de bem-aventurados os que se alegravam com ele e profetizava promessas aos seguidores, mas também os exortava publicamente. É interessante observar que não há nenhuma citação de heresia, apenas uma crítica ao uso dos dons espirituais. Então veja, pelo dom de profecia, é dito que Montano e essas irmãs, eles faziam promessas, aqueles que fossem obedientes, também os exortava. Isso é bíblico, isso é normal. O comentário prossegue. Apolinário afirma que a igreja da qual ele fazia parte expulsou todos os membros que concordavam com a doutrina da igreja Nova Profecia. Eu via isso, eu recebi batistas que foram batizados no Espírito Santo e eles vinham para a igreja, né? O caso aqui é pior, porque essa igreja de Roma, ela não é como uma igreja batista tradicional. A igreja batista tradicional, mesmo ela não sendo pentecostal, nós vemos ela como uma igreja cristã. Ela não tem nenhuma heresia. É diferente da igreja batista reformada. Essas igrejas são separadas no Brasil. Essa igreja, eu aconselho que vocês mantenham distância dela, porque a igreja batista reformada, ela adotou um tipo de pentecostalismo misturado com parapsicologia espírita. É uma confusão generalizada. Então veja o que diz Eusébio sobre as palavras de Apolinário. Efetivamente, os fiéis da Ásia haviam se reunido para isto muitas vezes e em muitos lugares da Ásia. E depois de examinar as recentes doutrinas, declararam-nas profanas e as rechaçaram como heresia. Desta maneira, aqueles foram expulsos da igreja e separados da comunhão. Ou seja, é normal a gente ver nesse período igrejas que não aceitassem a manifestação de línguas espirituais, a manifestação de dons espirituais. Nós vemos até hoje isso acontecer, né? Apesar da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Babilônia Apocalíptica, hoje criar um falso pentecostalismo, né? Um movimento carismático. E, como eu disse, as igrejas batistas reformadas também criaram um falso pentecostalismo, misturado com o espiritismo, misturado com regressão, cura interior, parapsicologia. E todos sabem que é espiritismo. O comentário prossegue. Apolinário prossegue reclamando que membros da Igreja Nova Profecia os chamavam de mata-profeta. Por fim, Apolinário fala de um boato que deve ser desconsiderado como um suicídio de Montano e das suas profecias. Ou seja, teria inventado até essa mentira que o católico Eusébio de Cesareia vai desacreditar. Observe. E a isto que se refere no início, logo continua, através de todo o livro, a refutação do erro montanista. No segundo livro diz sobre o fim das pessoas citadas o que segue. Pois bem, posto que nos chamam mata-profetas, porque não aceitamos seus profetas charlatãs, dizem efetivamente que esses são os que o Senhor havia prometido enviar a seu povo.
que ante Deus nos respondam, dos que começam a falar, profetizar como, a partir de Montano e das mulheres, há algum amigo a quem os judeus tenham perseguido, ou alguém que os criminosos tenham assassinado? Nenhum. Nem sequer algum deles foi preso e crucificado por causa do nome. Também não desde logo. Nem sequer alguma das mulheres foi açoitada nas sinagogas dos judeus e apedrejada. Jesus Cristo disse que seriam, né? Então ele está aqui negando um fato que nós sabemos que ocorreu. Esse aqui é o ano 200 da era cristã. Jesus Cristo disse que eles seriam levados diante da sinagoga e seriam açoitados e mortos. Isso aconteceu. A história diz que aconteceu. Cristãos sendo mortos pelos judeus. E nós vimos até pelo judeu Bar-Koba, né? Ele continua. Nem em parte alguma em absoluto. Por outro lado, disse que Montano e Maximila findaram com outro gênero de morte. Efetivamente é corrente que estes, por influência do espírito perturbador da mente, que movia tanto um quanto a outro, enforcaram-se, ainda que não ao mesmo tempo, e que ao tempo da morte de ambos, correu forte boato de que haviam terminado e morrido, da mesma maneira que Judas o traidor. Mas aí nós veremos que o próprio Eusébio de Cesareia nega isso. Ele diz, olha, isso daí parece que foi inventado, não tem como nós confirmarmos, né? Ou seja, a intenção era difamar essa igreja. Eu não tenho como confirmar que Montano era um cristão autêntico. Por quê? Essa igreja, como eu disse, essa igreja vai ser a igreja que ou vai viver na catacumba, ou nas catacumbas, ou vai fugir para as montanhas. É uma igreja que vai viver pobrezinha. E essa igreja rica de Roma é a igreja que vai formar a igreja católica. Então, essa igreja pobrezinha de Montano e de outros pastores, ela vai ter dificuldade de escrever. Se até os bispos de linha católica, seus escritos, em muitos momentos, são perdidos, como os escritos de Apolinário se perderam, então imagine da igreja que vivia nas catacumbas, ok? Então, como eu disse, eu não tenho como confirmar porque eu não conheço todas as doutrinas de Montano. Mas as doutrinas da igreja que está condenando Montano, eu conheço e sei que essa não é a igreja de Jesus, não tem como, ok? E também o que essa igreja pagã, que é a igreja católica, fala de Montano, não tem nenhuma heresia. Apolinário prossegue, ele diz, como também é rumor insistente que aquele inefável Teodoro, o primeiro intendente, por assim dizer, de sua pretendida profecia, achando-se um dia como que elevado e alçado aos céus, entrou em êxtase e entregou-se por completo ao espírito do engano. E então, lançado com força, acabou desastrosamente. Ao menos, dizem, foi assim. No entanto, querido, não tendo visto nós mesmos, pensamos que nada sabemos a respeito, porque talvez tenha ocorrido assim, mas talvez não tenha morrido. Talvez não tenham morrido assim nem Montano, nem Teodoro, nem a citada mulher. Ou seja, ele diz que havia essa história, mas não tem como confirmar. Ou seja, era então uma difamação, ok? E depois, Eusébio de Cesareia prossegue. Volta a dizer no mesmo livro que os sagrados bispos daquele tempo tentaram refutar o espírito que havia em Maximila, mas que outros o impediram, colaboradores, evidentemente, daquele espírito. Ou seja, estava havendo conflito entre as igrejas, né? Uma coisa ruim. E o conflito partia por quê? Partia porque Montano não aceitava, como outros homens dessa igreja Nova Profecia não aceitarão que esses bispos que saíram da mesa do demônio subissem diretamente no púlpito.
ele escreve como segue: e que aquele espírito que opera por meio de Maximila não diga no mesmo livro de Astério Urbano: perseguem-me como a um lobo longe das ovelhas. Eu não sou lobo, sou palavra e espírito e poder. Antes é bom que demonstre claramente o poder que há no espírito, que o prove e que por meio do espírito obrigue a confessar aos que naquela ocasião achavam-se presentes para examinar e para dialogar com o espírito que falava, varões probos e bispos. Zótico, da aldeia de Cumana, e Juliano de Apameia, cujas bocas foram amordaçadas pelo partidário de Temício, impedindo assim que refutassem o espírito enganador e desencaminhador de povos. Ok? Ou seja, nós vemos eles criticando, mas é interessante essa expressão que ele cita aqui, né, de Montano, que diz, né, persegue-me como a um lobo longe das ovelhas. Eu não sou lobo, sou palavra e espírito e poder. O comentário prossegue: a profetisa Maximila afirmava estar sendo perseguida como a um lobo longe das ovelhas, e dizia: eu não sou lobo, sou palavra e espírito e poder. Uma típica expressão pentecostal. E Eusébio de Cesareia prossegue: novamente no mesmo livro, quando dizem algumas outras coisas, refutando as falsas profecias de Maximila, indica o tempo em que escreveu isto e menciona os vaticínios dela, nos quais predizia que haveria guerras e revoluções. A falsidade de tudo isto ele revela quando escreve. E como não se evidenciou também esta mentira? Porque já são transcorridos mais de 13 anos até hoje, desde que aquela mulher morreu, e no mundo não tem havido guerra, nem parcial nem geral, mas que até para os cristãos a paz tem sido mais permanente por misericórdia divina. Uma grande mentira, né? Porque, por exemplo, se for voltar ao governo de Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio, nós sabemos que ocorreram muitas guerras, ok? O próprio imperador Marco Aurélio, nós estudamos a vida dele, e ele viveu nesse período, né, de Montano. Ele foi imperador do ano 161 da era cristã até o ano 180, e a história relata que houve muitas guerras, ok? Então, quer dizer, a mulher profetizou que haveriam guerras. Ocorreram guerras no dia do imperador Marco Aurélio, nos dias do imperador que nós estamos estudando, o atual imperador, que é o imperador Severo, ocorreram guerras, tanto que nós vimos que Severo, ele mudou de atitude em relação aos cristãos devido à guerra, porque na guerra ele teve que sacrificar os deuses, ok? Então ele está criticando, dizendo que a profecia dessa irmã Maximila não se cumpriu. Mas é uma profecia que é difícil até de você dizer que se cumpriu ou não se cumpriu. Vamos considerar também, porque ele está dizendo que ocorrerão guerras, tá bom? E no Império Romano ocorriam muitas guerras. O comentário prossegue: uma profecia de Maximila é apontada como tendo se cumprido, e assim afirmam ser uma falsa profetisa. Digo, uma profecia de Maximila é apontada como não tendo se cumprido, ok? É o que eles dizem, mas eu falo o seguinte: olhando para a história, essa profecia se cumpriu sim, né? Porque próximo do período que Montano vivia, e agora no período que nós estamos vivendo do imperador Século Severo, ocorreram-se guerras, né? Então, se ocorreram guerras, a profecia pode ter se cumprido. Então, repetindo, nós não temos escritos para nós sabermos detalhadamente como Montano pregava. E não é impossível que a Igreja Católica tenha destruído esses escritos, ok?
ou até que esteja escondido lá no Vaticano, porque eles têm muitos documentos escondidos lá, ok? E documentos que nós sabemos que tratam até de outros cristãos da mesma linha dessa Igreja Nova Profecia, que é de Tertuliano. A Igreja Católica não suporta esse homem, por quê? Porque ele saiu da Igreja de Roma e foi para a Igreja Nova Profecia. E lá na Igreja Nova Profecia ele era um homem muito inteligente, né, muito instruído, ele era formado em direito romano, então ele escreveu contra a Igreja de Roma, dizendo que eles não eram herdeiros de nada dos apóstolos, que era uma igreja corrompida. Então a Igreja Católica abomina, e as obras de Tertuliano só sobreviveram porque a Igreja Católica se dividiu e a Igreja do Oriente acabou preservando mais documentos antigos, e os documentos de Tertuliano só foram descobertos no período da Reforma. E hoje nós temos poucos livros de Tertulianos traduzidos para o português, né? Um deles eu vou colocar lá no grupo, para se vocês quiserem ler, né, o livro chamado Apologia, que ele escreve ao imperador, né, contra a perseguição que ele estava fazendo aos cristãos. Bom, então ele prossegue, mais uma citação aí de Eusébio de Cesareia, né? Ok? Ele prossegue dizendo o seguinte: isso tomamos do segundo livro, mas também do terceiro citaremos algumas frases breves, pelas quais diz contra os que já quitavam de que entre eles houve mais mártires, ou seja, os membros da Igreja Nova Profecia diziam: olha, a maioria dos mártires estão entre nós. Estão aqui dizendo: olha, normalmente vocês cedem ao demônio e vão cultuar ao demônio. Então Eusébio diz: agora bem, quando os refutamos com todo o dito, e vêm-se apurados, tentam refugiar-se nos mártires, dizendo que tem muitos mártires e que isto é uma garantia fidedigna do poder do Espírito que eles chamam profético. Mas isto, ao que parece, é de tudo o menos verdadeiro. Mas a história mostra que é verdade sim. Como eu disse para vocês, aqui nós estamos no ano 201 da era cristã. No ano 207 da era cristã é que vai ocorrer esse mártire da Igreja Nova Profecia, ok? O martírio desse irmão, e que Tertuliano, quando vê, ele abandona a igreja que estava em Roma e vai se filiar a essa igreja, porque a Igreja de Roma era caracterizada pelos traditores, pelos lapsos, ou seja, os caídos na fé, né? E a Igreja Nova Profecia, a Igreja Pentecostal Nova Profecia, era daquele dos irmãos que eles mantinham a fé até a morte. O comentário prossegue: este ponto deixa claro a mentira de Eusébio de Cesareia e Apolinário, pois muitos mártires surgirão na Igreja Nova Profecia, tais como Perpétua e Felicidade. Essas duas mulheres, elas eram da Igreja Pentecostal Nova Profecia. A história confirma. A Igreja Católica hoje cita como se fossem mártires católicas, as quais serão analisadas mais à frente. A Igreja de Eusébio, católica romana, foi formada de bispos que não enfrentavam a morte. Antes, aceitavam trabalhar no culto de Mitra e de Júpiter. Isso são duas divindades, irmãos. Júpiter era a principal, ok? O culto de Mitra e de Júpiter para não morrerem. Inclusive, Eusébio de Cesareia foi um dos tais. Preso no Egito, na pior das perseguições, sobreviveu ao reverenciar os ídolos romanos. Então, Mitra e Júpiter, todas essas divindades parecem reverter a Nimrod. Júpiter, ele era adorado entre os romanos já há mais tempo. Porém, Mitra parece que foi uma divindade adorada entre os persas,
que era uma divindade dos soldados persas, né? E depois levado para Roma. Mas certamente os persas herdaram de Nimrod. Por quê? Lembre-se que Nimrod ele viveu 100 anos, 150 anos depois do dilúvio. E foram eles que criaram esse paganismo do mundo moderno. Então seria o mesmo homem adorado com nomes diferentes, por nações diferentes que estão se juntando aqui em Roma. Bom, outra citação de Eusébio de Cesareia. Ele diz: efetivamente, das outras heresias, algumas têm numerosos mártires, e nem por isso vamos aprová-las, nem confessar que possuem a verdade. Os primeiros, ao menos, os que se chamam marcionitas, por seguir a heresia de Marcion, também eles dizem que têm inúmeros mártires, mas ao próprio Cristo não confessam conforme a verdade. Esse Marcion, esse aí diz a história realmente que era um herege. Ele rejeitou todo o Antigo Testamento como escritura inspirada. Do Novo Testamento ele só aceitou o Evangelho de Lucas e as epístolas paulinas. Mesmo assim ele rejeitava as epístolas de Paulo a Timóteo e a Tito. Ou seja, esse Marcion era um herege mesmo, né? Por conta, nós temos escritos que diz que ele rejeitou esses livros. E prossegue. E depois de breve espaço, acrescenta o dito: por isso, sempre que os fiéis da igreja chamados a dar testemunho da fé conforme a verdade, encontram-se com algum dos chamados mártires procedentes da heresia catafriga, assim que ele chamava a igreja Nova Profecia, né? Afastam-se deles e morrem sem terem se comunicado com eles, porque não querem dar assentimento ao espírito que se vale de Montano e de suas mulheres. Que isto é verdadeiro e que até em nossos tempos tem ocorrido em Apameia, às margens de Meandro, evidencia-se nos martírios de Caio e Alexandre, de Eumenia e de seus companheiros. Nesse ponto, Apolinário fala de um certo Marcion, que era um herege, pois rejeitava parte do cânon sagrado. Marcion seria melhor apontado como alguém que se assemelha à Igreja Católica. Enquanto Marcion rejeita parte do cânon, a Igreja Católica acrescenta livros ao cânon sagrado. Isso vai acontecer com a Igreja Católica, né? Eles vão adotar livros que principalmente tinham características assim pagãs, que favoreciam a Igreja Católica para ela adotar as suas doutrinas pagãs. Um exemplo que eu cito é exatamente o livro de Tobias, que está na Igreja Católica. Ali um anjo ensina a Tobias a como prender demônio queimando um peixe e espalhando a fumaça numa casa para a fumaça prender o demônio. Esse é o livro da Igreja Católica. Ou seja, Marcion é um homem parecido com a Igreja Católica. Então eu coloco Marcion já como um homem de linha católica, ok? Que não reconhece a verdade do cânon sagrado. Um acrescenta, o outro diminui.